Belezura, então vamos falar sobre o sistema respiratório. Prometo que vai ser curtinho. Aguenta firme que é de boa, porque vocês já viram. Vocês com certeza já viram esse desenho aqui com todos os órgãos do sistema respiratório. E vocês sabem, por viver a vida, que a gente começa a respirar por onde? Pelas narinas. É o certo. Dá pra ir pela boca também? Dá. Mas por que é o certo pela narina? Vocês sabem? Porque pela narina ele não vai descer diretão. Ele vai primeiro para as cavidades nasais ou fossas nasais, que são esses espaços que a gente tem no rosto. Para que serve? O que acontece ali é tipo transformar o ar na Mata Atlântica. Que? Mata Atlântica é o quê? Quente e úmida. Vai fazer o que com o ar? Deixá-lo quente e úmido. Ah, pra que eu quero deixar o ar quente e úmido, Ni? Pra quê? Pessoal, vocês sabem que eu falei na última aula agora de sistema linfático que para haver difusão de moléculas precisa haver água. Não falei isso pra vocês? Que a água que vem, que vai, sai e tal. Então, do mesmo jeito, para eu conseguir fazer a oxigenação do sangue nos pulmões, precisa haver uma camadinha de umidade ali. Para os bichos que estão na água, para eles é de boa ali, mas para nós, a gente precisa umedecer esse ar. É uma das coisas que vai acontecer justamente nas cavidades nasais. E outra coisa de esquentar. Quando tem mais temperatura, as moleculinhas estão mais agitadinhas, então é mais fácil que elas se difundam. Então, esquenta e umedece para facilitar a difusão. Vocês lembram o que era difusão, pessoal? Difusão é a própria molécula indo de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada. Isso gasta energia? Isso não gasta energia. Ela quer tender ao equilíbrio. Tudo bem? Tá. Então fomos para as cavidades, esquentamos, umedecemos. E agora, para onde vai? Vai descer para nossa garganta, pessoal. Quando você abre a boca e olha aí no espelho, o que você está vendo é a sua faringe. Faringe. Não vai confundir com laringe. E como é que eu vou saber? Vocês vão ver que vai seguir o alfabeto. Faringe, laringe e traqueia. FLT. Então segue o alfabeto que você nunca vai confundir qual que vem antes e qual que vem depois. Então você já sabe que a garganta mesmo é a faringe. Pergunta então, quando a gente come alguma coisa, encosta na garganta? Encosta. Então a faringe é exclusiva do sistema respiratório? Não, ela vai ser compartilhada com quem? Com o sistema digestório, mas a gente fala isso mais pra frente. Então tá, chegou na faringe, que é a nossa garganta, vulgarmente chamada, foi pra laringe. O que tem ali na laringe de legal? Tem o pomo de Adão, que, né, no caso aqui não tô tendo muito não, e as pregas vocais, que é o que me faz ser ouvida por vocês, quer dizer, junto com o seu aparelho auditivo. Tá, chegou na traqueia, que até onde eles fazem um furinho na traqueostomia para a pessoa poder respirar quando ela não consegue conscientemente respirar, até ela se ramificar. Pessoal, o que tem de interessante da traqueia? Como passa ar aqui, eu quero manter esse tubinho constantemente aberto. Como que o corpo humano fez isso? Fazendo anéis de cartilagem, que mantém sempre o tubinho aberto. É diferente, por exemplo, do esôfago, que é o que a gente engole. Ele é um tubinho fechado que vai se abrindo conforme a coisinha vai passando. A traqueia não, ela precisa constantemente estar aberta pra gente poder respirar o tempo todo e não colabar, não, né, esmagar-se. E ela também ajuda a filtrar o ar. Como? Tem cíliozinhos. Cíliozinhos, pessoal, não é que nem o pelo do nariz, tá? Não é um pelão. Cílios são expansõezinhas da célula, então é microscópico isso, mas que tem essa capacidade de fazer ou movimentar alguma coisa. Lá nas bactérias, o cílio pode fazer a bactéria mesmo se movimentar. Nesse caso, os nossos cílios fazem muco misturado com sujeira que grudou nesse muco se movimentar. É quando a gente faz um e sai aquelas coisas bonitas. Então, isso é a traqueia fazendo esse movimentinho, dando até a nossa vontade de tossir. Inclusive, acima da laringe, a gente tem uma linguetinha, que é uma cartilagenzinha, que é responsável justamente por guiar se eu tô indo pro caminho da respiração ou o caminho da deglutição, se é para eu engolir ou para eu respirar. Se por acaso comida vai para a parte respiratória, dá ruim, esses cílios percebem e dá essa volta para mandar pro lugar certo. Beleza? Traqueia ramificou em quem? Brônquios. O que são os brônquios? As duas ramificaçõezinhas da traqueia. Podia chamar ramificaçãozinha da traqueia, mas chamaram de brônquio. E assim como a artéria se ramificava ainda mais em arteríolas, os brônquios se ramificam em bronquíolos. Só lembrar, tá? Que o brônquio é o grande, e aí quando fica bem mais fininho, já dentro do pulmão propriamente dito, deixa eu mostrar, pulmão propriamente dito, agora eu tô falando, aqui dentro eu vou ter o quê? Bronquíolos e alvéolos. Alvéolos são justamente as pontinhas do bronquíolo, que é onde há a troca gasosa. Muita questão vai perguntar só isso, sabe? Em qual parte do sistema respiratório há a troca gasosa? No alvéolo. O que é o alvéolo? Vamos dar um zoom aqui. O alvéolo são saquinhos na ponta do bronquíolo, que são bem fininhos também, regados de quem? De quem? De que tipo de vaso sanguíneo? De capilar. Por quê? Ali precisa haver a troca, a difusão propriamente dita. Então, ele é lotadão. Se vocês quiserem uma imagem real, deixa eu pôr ali embaixo. Olha isso.
Isso tudo é bronquíolo com alvéolo ligado aqui, pelo menos nessa parte aqui, aos vasos sanguíneos. Em volta do alvéolo é que tipo de vaso sanguíneo? Capilar. E qual que é esse grandão único bojudão? É artéria ou veia pulmonar? Artéria pulmonar, tá? Por mais que ela esteja com sangue venoso, ela é artéria, e as outras menores são as veias pulmonares, saindo então do pulmão, voltando para o coração. Então, no alvéolo, chega o sangue venoso da artéria pulmonar, tá bom? Vai se ramificando em arteríolas capilares lá no alvéolo mesmo. E aí, esse sangue venoso vira arterial, ou seja, o sangue vai perder CO2 e aí vai mandar para dentro do alvéolo, e aí o alvéolo vai estar dentro do pulmão e a gente vai jogar para fora. E aí vai pegar o oxigênio que a gente pôs para dentro, lá de dentro do alvéolo, e vai jogar para o sangue. Especificamente para onde? Para as hemácias. Essa transformação, não é uma transformação, né? A transformação mesmo é a Adele, que tá assim agora, virou Angélica. Mas essa mudança de sangue venoso para arterial, como é que eu chamo? Hematose. Lembra disso? Então, hematose nada mais é do que a oxigenação do sangue. Ou ainda, transformação de sangue venoso em sangue arterial. Tanto faz. Onde que ela ocorre? Nos alvéolos pulmonares. Beleza? Beleza. Só que tem um detalhe, amores. As hemácias levam muito pouco CO2. A maior parte do CO2 vai ser levado no plasma. O que era o plasma? A parte líquida do sangue. E não em forma de CO2, não em forma de gás, não bolinhas. Seu sangue parece Coca-Cola? Tem bolinhas ali? Não tem bolinhas ali. Então vai ser em que forma? Pensa comigo. Se eu juntar o CO2 com água do plasma, o que isso dá? O ácido carbônico. E por que é ácido carbônico? Porque ele pode se dissociar em H+, íons H+, e íons bicarbonato. Então, eu posso levar o CO2 em forma de íons bicarbonato. Esse é o jeito que a maior parte do CO2 é transportado no nosso sangue. E agora esse sangue arterial, né, já oxigenado, pode voltar para o coração por meio das veias pulmonares. E aí ele entra, lembra, no sistema que a aorta vai levar para o corpo todo esse sangue oxigenado. Por isso que tem tudo a ver, tá? Por isso que eu falei pra vocês que a gente respira pra quê? Pra oxigenar o sangue. Pra que eu quero oxigênio no sangue? Para as minhas células respirarem. Pra que eu quero minhas células respirando? Pra elas viverem a sua vida fazendo sua própria energia. E pra finalizar mesmo essa aula, só falta falar do controle da respiração. Quem que controla a respiração? Ani, eu que controlo, ó. Ou então... Sim, você tem um pouco de controle voluntário da respiração. A gente consegue até, por exemplo, quando tá bebendo água, a gente para de respirar. Não sei se você já reparou, mas você faz isso, tá? Não tenta respirar bebendo água, que não vai dar bom, tá? Mas existe também um controle involuntário, que é aquele que vai controlando mesmo sem eu pensar. Então, quando eu tô dormindo, por que eu não morro sem ar? Porque existe um controle involuntário. Do mesmo jeito que o coração também tem um controle involuntário, quer dizer, só são controles involuntários, mas existe um sistema nervoso autônomo controlando isso daí. Mais especificamente, que parte do encéfalo? O bulbo. Conheça um bulbo, é importante, perguntam muito dele. Essa parte, então, do encéfalo não é o cérebro, tá? É um tronquinho ali que é justamente onde chama bulbo. Sei lá, pensa no bulbasauro, sei lá. Ela é responsável por, então, controlar essas coisas que são rítmicas, que a gente precisa fazer sem pensar. Então, tanto, lembra, o coração, que eu falei pra vocês, que tinha esse controle autônomo, então essa batida constante do coração, quanto o nosso ritmo de respiração também. Então, se eu desmaiar, não vou morrer também, por quê? Porque o bulbo tá controlando a minha respiração. E como que o bulbo sabe a hora que eu tenho que inspirar e expirar? Olha que muito louco. Ele fica controlando constantemente uma coisa do meu sangue que não é especificamente o quanto de oxigênio tem ou não. Voltando para essa equação, o que vocês me dizem? Se eu ficar vendo o pH, ele não vai me dizer indiretamente o quanto eu tenho de CO2? Por exemplo, se eu tenho mais íons H+, ou seja, se o pH é mais baixo, tudo bem? pH ácido, significa que eu tenho mais ou menos CO2. Mais CO2. Então, se o bulbo reconhece, eita, esse sangue tá muito ácido, ele vai me mandar inspirar ou expirar? Inspirar significa que eu tô com muito CO2, ou seja, pouco O2. Então, inspire para, né, equilibrar isso daí. E onde estão esses monitores de pH? Tanto no próprio bulbo, ele fica ali monitorando no líquido cefalorraquidiano, já ouviu falar? No líquor que fica passando ali no sistema nervoso? Depois a gente vai falar sobre ele. Mas, enfim, tem ali receptores no próprio bulbo, ou então nas grandes artérias, tipo a aorta mesmo. Então eu tenho ali sensorizinhos que ficam falando, tá muito ácido, respira, respira. Ai, agora tá bom, tá bom. E voltou a ficar ácido, respira, respira. E faz a gente ter esse ritmo de respiração. E aí,
Para onde esse bulbo manda a informação? Para que músculos? Que músculos que você usa para respirar? É o nariz? O nariz ele faz um peristaltismo para puxar o ar para dentro? Não. O músculo principal é qual? O diafragma. Para quem não lembra, então deixa eu mostrar de novo na minha camiseta. O diafragma é esse musculão aqui que é tipo um domo, tipo a terra plana, que divide aqui o meu abdômen e meu tórax. E ele é super importante porque é ele que causa a respiração. Nossa, Nima, está tão longe do nariz? Como assim? Para vocês entenderem melhor, eu fiz um modelo incrível. Olha só, tá vendo? Isso aqui é a sua caixa torácica. Quem que é esse tubinho aqui que depois ramifica em dois? Traqueia. E quem são essas duas ramificações? Brônquios. E aí dentro dos dois pulmões que estão os bronquíolos e os alvéolos, tudo bem? Então, não é que eu assopro aqui, eu sugo com o nariz. O que acontece é, eu simplesmente contraio o diafragma, então que é essa membraninha que tá aqui embaixo, e quando eu contraio, o pulmão enche. E quando eu relaxo, o pulmão esvazia de novo. E de novo, deixa eu ver. Tá vendo? Não é mágico, gente. Então, contraio o diafragma é quando eu inspiro. Relaxo, ele solta o arzinho. Não é só o diafragma, tá? São dois músculos principais. O principal é o diafragma, isso já responde um monte de questão. Mas talvez venha o nome também dos músculos que ficam entre as minhas costelas. Como que você chamaria músculo entre as costelas? Intercostais. É realmente a costela ali do Outback que você come, aquele musculinho ali, aquela carne, é um músculo que é intercostela, que são os músculos intercostais. Então, tanto diafragma quanto músculos intercostais, quando eles contraem, eu inspiro. E quando eles relaxam, eu expiro e jogo o ar para fora. Por simplesmente uma diferença de pressão, tá? Quando eu aumento aqui a minha caixa torácica internamente, eu diminuo a pressão e aí o pulmão se expande.